E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos, bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais este vídeo a ser impulsionado aqui na plataforma e o canal Universo ser jogado para mais pessoas aqui no YouTube. Este é o quadro Explicando Autores, que a playlist vai aparecer aí no final do vídeo, dá aquela maratonada marota. E é isso. Se inscreva, ativa as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas para sempre receber vídeos novos, que são muitos aqui por sinal, e de todo tipo, de livros, de filmes, de literatura, e divulguei para aquele seu amigo, amiga que gosta desses universos, que certamente ele vai gostar dos vídeos que estão aqui. Estamos na contagem regressiva para os 5.000 inscritos, e é isso! Sempre agradecer as muitas pessoas que aparecem aqui, se inscrevem, deixam seus comentários, e eu tô de olho, hein? Tô sabendo quem é que chega aqui e maratona os vídeos. Gente, vamos falar um pouco hoje sobre a Marilena Chauí. Não custa nada explicar este quadro. Esse quadro nasce para dar um pouco mais de tempo de vídeo aos autores e às autoras que passam lá no quadro Minutos Filosóficos, que sai aos domingos, às 17 horas. A sequência que é exatamente a sequência que está aparecendo lá. Claro, com um certo atraso, porque esse quadro apareceu muito tempo depois do Minutos Filosóficos. Não custa nada lembrar também que esse aqui é apenas um recorte que eu faço de uma autora, de um autor específico, no caso a Marilena Chauí, em um contexto específico. É perfeitamente possível que as ideias que vão ser compartilhadas aqui, que vão ser debatidas com vocês, a própria autora Marilena Chauí já não comunga delas, já tem alterado, já nem sejam tão centrais para o pensamento e para a fala dela em entrevistas e gravações, enfim, esse tipo de coisa. Gente, vamos conversar um pouco sobre a Marilena Chauí, né? Essa teórica brasileira importante aí, que tem desenvolvido um trabalho filosófico já há algumas décadas no país. As ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês remontam a um contexto de produção teórica da autora, ali dos anos 80, 90, até a virada do milênio também, em que a Marilena Chauí estava bastante preocupada com questões como a cultura nacional, ideologia e os rumos do país. Confesso que não sei se essas preocupações ainda são presentes no pensamento do autor, se são centrais, ou se ela alterou algumas das concepções aqui dos anos 80, 90. Uma primeira ideia que eu queria conversar um pouco com vocês é o que a Marilena Chauí chama de verde-amarelismo, uma espécie de sentimento, ideologia difundida nacionalmente, de forma difusa, aqui e acolá, uma crença quase ingênua entre brasileiros e brasileiras de que nós estaríamos caminhando rumo ao progresso, de que o país estaria indo em direção a um melhoramento econômico, político, social e cultural. E para Marilena Chauí, havia razões econômicas em alguma medida, políticas em alguma medida para ter essa crença, mas eminentemente a gênese desse sentimento verde-amarelo, digamos assim, desse ufanismo ingênuo exacerbado, era oriundo de um passado agrário colonial. Então, para Chauí, esse sentimento verde-amarelo em exceção era oriundo aí de uma ideologia de uma elite latifundiária nacional, cujo passado nosso agrário, inclusive presente hoje, exportador, está muito presente. Eu trouxe essa concepção aqui do verde-amarelismo porque eu considero muito em voga hoje essa concepção, né, de um nacionalismo exacerbado, um fanismo, uma crença, mesmo nos idos aí de 2022, no contexto que a gente está vivendo de agonismo da vida em diversos aspectos. E a Chauí já fazia essas reflexões aí nos anos 80, 90, e para a gente compreender um pouco da origem desse sentimento. Eu vou ler um fragmento de um livro dela aqui chamado Brasil, Mito, Fundador e Sociedade Autoritária. Esse livro foi publicado nos anos 2000, salvo engano, em resposta aí aos 500 anos, né, vamos colocar entre aspas, da descoberta do país. E ela vai dizer o seguinte, num tópico, inclusive, chamado O que é o verde-amarelismo? Ouçam bem aí. O verde-amarelismo foi elaborado no curso dos anos pela classe dominante brasileira, como imagem celebrativa do país essencialmente agrário, e sua construção coincidem com o período em que o princípio da nacionalidade era definido pela extensão do território e pela densidade demográfica. Esse contexto específico que a Chauí está se remetendo aqui vai dos anos 50, mais ou menos, ali, do período JK, até os anos 70, a inauguração do regime civil-militar, que era esse contexto ingênuo de uma crença de que o país ia continuar crescendo economicamente de forma ininterrupta e o progresso estaria logo ali. Continuando a leitura. De fato, essa imagem visava legitimar o que restara do sistema colonial e a hegemonia dos proprietários de terra durante o período
durante o Império e o início da República. Então a Chauí está colocando aí uma espécie de refôlego, uma renovação do pensamento das elites dominantes, que no contexto de transformação das forças produtivas do país, que estavam dando um fôlego de crescimento econômico, isso é inegável, estavam tentando se renovar e dar um tom nacional e ufanista para entrar na mente, né, das pessoas em geral na cultura nacional. 5 minutos de vídeo, eu lembro você para não esquecer de deixar aquele like. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí nos comentários se você já leu a Marilena Chauí, se você já refletiu em algum texto, já leu sobre esse verde amarelismo, sobre um fanismo exacerbado, se você observa na nossa realidade atual, 2022, século 21, alguns comportamentos, alguns grupos específicos que defendem esse nacionalismo ingênuo, exacerbado, essa crença ininterrupta para o progresso que o Brasil supostamente estaria se encaminhando. Uma segunda reflexão que eu queria trazer para vocês aqui, e a que dá o tom também da discussão desse livro específico aqui da Marilena Chauí, que data do ano 2000, que é o Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, uma boa indicação aqui para vocês, que está dentro desse contexto do pensamento teórico da autora, de reflexões sobre ideologia, cultura, questão nacional, de que forma esses elementos estão relacionados para nós compreendermos o chão onde estamos pisando. A segunda ideia aqui que eu queria pensar com vocês é a do mito fundador. Para Marilena Chauí, existe essa suposta crença de que nós nascemos do espírito aventureiro e dedicado de homens de Europa, especialmente de Portugal, inclusive de religiosos, que estavam buscando uma terra da bem-aventurança, estavam querendo encontrar o paraíso na terra. E este lugar, esse não lugar utópico, seria a terra brasiliana, terra Brasilis, onde as riquezas naturais serão abundantes, onde reinaria a paz e a ordem. E caso não reinasse a paz e a ordem, esses homens valorosos e venturosos e aventureiros viriam aqui em Terra Brasilis para garantir a ordem, a paz e aí sim estabelecer a fundação deste mito, uma coisa quase teológica, cristã, com veios aí de salvacionismo, inclusive de decisão individual de um país que estaria salvando aí as pessoas do nosso território, né? De Pindorama, como poderíamos chamar em outra perspectiva. Essa reflexão do mito fundador está colocada também nesse livro e é uma das centrais aqui do Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, da Marilena Chauí. Eu vou ler um fragmento para a gente compreender um pouco do que ela está falando com essa história do mito fundador. Ouçam bem aí. Os escritos medievais consagraram um mito poderoso, as chamadas Ilhas Afortunadas ou Ilhas Bem-aventuradas, lugar abençoado onde reinam primavera eterna e juventude eterna, e onde homens e animais convivem em paz. Essas ilhas, de acordo com as tradições fenícia e irlandesa, encontram-se a oeste do mundo conhecido. Os fenícios as designaram como nome Brás, e os monges irlandeses as chamaram de Rai Brasil. Entre 1325 e 1482, os mapas incluíam a oeste da Irlanda e ao sul dos Açores e a Ínsula do Brasil, ou Isla de Brasil. Essa terra afortunada e bem-aventurada que a carta de Pero Vaz de Caminha descreveu ao comunicar a El Rei o achamento do Brasil. E veja que a referência aqui é clara, 1500, mas essas concepções quase, como eu falei para vocês, salvícolas, né, fundacionais, religiosas, remontam à escolástica, né, à Idade Média, aos idos do século XIV, XV, anteriores ao período aqui da descoberta, né, pelos portugueses, pelos espanhóis também, territórios aqui americanos. Essa perspectiva vai ser difundida politicamente, economicamente, vai explorar as nossas riquezas, e é isso que vai gestar boa parte do que nós estamos vivendo hoje. E percebam que essa concepção do mito fundador tem uma certa reverberação com a ideia do verde amarelismo, essa crença de que o país vai rumar rumo ao progresso indefinido, infinito e crescente década após década, à medida que vai tendo a consciência de uma nacionalidade ufânica. Porque a raiz dessa crença é num processo de espoliação das terras, de divisão das capitanias. Isso vai gerar a política agrária séculos depois, que vai reinar no século XX, especialmente na segunda metade.
Eu espero que tenha sido compreensível aí essas ideias da Marilena Chauí. Não esqueça de deixar aquele like, que ajuda demais. Comentem aí se vocês já leram algo da Marilena Chauí ou alguma autora ou autor que debate essas questões. Se inscrevam, ativem as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas. Maratone esse playlist aí que ajuda demais, viu, gente? Ao canal se aproximar da monetização. E é isso. Valeu. A gente se vê nos comentários, como sempre.